Imagina um mundo sem estradas traçadas. Só barro, neve, pedras soltas e silêncio. Nesse mundo, quando a maioria dos caminhões desiste, tem um que avança sem pedir licença. Esse caminhão é o KR AZ 255. Ele não nasceu para agradar, nasceu para cumprir. Para puxar quando outros patinam. Para chegar onde o mapa vira um borrão em branco. Hoje você vai conhecer a história dele, o seu projeto e as suas façanhas. E vai entender por que, meio século depois, esse 6x6 continua sendo uma lenda sobre rodas. Vamos à origem. Final dos anos 50. Começo dos 60. A União Soviética precisava renovar uma frota pensada para o pós-guerra. O QRAS 214 tinha cumprido o seu papel, mas era preciso algo a mais. Mais torque, mais tração, mais capacidade real fora de estrada. Em 1967, entra em cena o QRAS 255, fabricado em Kremenchuk. Na planta que acabaria dando nome à marca, ele chegou para levar suprimentos, engenheiros, pontes, combustível, madeira, tudo, até onde não havia nada. Desde o primeiro dia, não foi um caminhão de estrada. Foi uma ferramenta de campanha. Visualiza ele por fora na sua cabeça. Cabine metálica simples, capô baixo, paralamas de aço, para-brisa amplo, chassi de longarinas grossas, 3 eixos tracionados, rodas gigantes com um desenho que morde o barro. Nada de linhas suaves, nada de enfeites. Cada rebite e cada parafuso respondem a uma função. A beleza aqui não é o brilho. A beleza é chegar. Agora, o coração. Por dentro pulsa um V8 diesel IMC 238, de quase 15 litros de cilindrada. Entrega por volta de 240 cavalos, sim. Mas o importante não são os cavalos. O importante é o torque lá embaixo. Aquele empurrão grave que você sente no banco quando solta a embreagem. Aquele empurrão que não pede giro alto. Ele se acopla a uma caixa manual de 5 marchas, sólida, de engates longos, pensada para durar. E a uma caixa de transferência que reparte o esforço pelos 3 eixos. Você aciona a reduzida e o KRAS 255 vira um trator que sobe onde outros só patinam. A tração é 6x6, com diferenciais blocáveis, com um sistema que na época era quase magia. O sistema central de calibragem dos pneus. Desde a própria cabine, você pode baixar a pressão para flutuar sobre areia e neve. Pode aumentar quando volta para terreno firme. É como ajustar a sola das suas botas de acordo com o chão. Uma ideia simples e brilhante. Uma ideia que multiplica as possibilidades reais do caminhão. Não vou te vender velocidade. Não é o terreno dele. Em ritmo de comboio, gira em torno de 70 por hora. Em pista de terra, a velocidade se mede com outra régua. Mede sem chegar. Em alcançar a cota. Em coroar o morro sem quebrar nada. Nisso, o KRAS 255 é contundente. Consegue subir ladeiras que assustam quando você olha de baixo. Consegue atravessar cursos d'água de 1 metro de profundidade sem preparação prévia, se você tiver juízo e não fizer loucura. E consegue aceitar castigo. Dia após dia. Semana após semana. Vamos falar de consumo e autonomia. Ele não é uma máquina frugal. Arrasta o próprio peso e o dos outros. Em estrada lenta, pode ficar na casa dos 40 litros a cada 100 km. No off-road de verdade, sobe. Depende da carga, do relevo, do barro, de estar ou não rebocando. Por isso leva tanques duplos generosos. Em missões remotas, essa reserva não é capricho. É a diferença entre trabalhar ou ficar esperando no meio do nada. Quero que você suba na cabine comigo. Fecha a porta. Cheira a diesel, a graxa, a aço envelhecido. Na frente, um volante grande. Ao lado, uma alavanca de câmbio que parece uma âncora. Relógios claros. Alavancas diretas. Um comando para o sistema de calibragem central. Nada de telas, nada de menus. Aqui, o que falha se vê, se escuta ou se toca. Viramos a chave. Velas de aquecimento. Ele pega. O V8 diesel vibra, mas não reclama. Você engata a primeira. Solta a embreagem. A cabine inclina um pouco. Avança com calma. Não há pressa.
Há trabalho? O chassi de Longarinas é um clássico por um motivo. Ele aceita torções sem deformar e permite cruzar valetas e buracos sem rachar a alma do caminhão. A suspensão, à base de feixes de molas e amortecedores robustos, é dura em vazio, mas quando carrega, assenta. É exatamente o que você quer em uma estrada ruim com 12 toneladas na carroceria. A direção conta com assistência para domar aquelas rodas gigantes. Os freios, superdimensionados, param massas que assustam em superfícies de pouca aderência. Não prometem milagres, prometem controle. Vamos ao que ele pode levar. A versão plataforma foi pensada para cerca de 12 toneladas. 12 toneladas do que for preciso naquele dia. Sacos, vigas, tambores, madeira, tubos, giradoras. A versão cavalo mecânico, a 255V, puxa semi-reboques que multiplicam esse número. A versão madeireira, a 255L, é visão comum em florestas profundas. Troncos enormes, correntes tensionadas, barro até o cubo. E ele segue. Sobre o mesmo esqueleto, nasceu o basculante 256, um clássico em pedreiras e obras. E nasceram também as carretas-tanque de combustível para levar vida a geradores e máquinas no meio do nada. E nasceram guindastes, escavadeiras e conjuntos de engenharia que montam pontes onde elas não existem. A vida militar dele também é um capítulo à parte. Trator de peças, sim. Veículo de engenharia, claro. Plataforma para parques de pontões. Base para pontes mecanizadas. Carrier de radares. Caminhão de logística para climas impossíveis. Se era preciso cruzar um rio com material pesado, o 255 levava às seções da ponte. Se era preciso rebocar algo que só se move à base de paciência e torque, o 255 estava primeiro na fila. Se era preciso abrir uma picada improvisada para o resto da tropa passar, o 255 fazia de ariete com suas rodas gigantes e sua pressão sob medida. E por que ele funciona tão bem em ambientes severos? 3 razões. Motores de grande cilindrada que trabalham em baixa rotação e duram porque não andam forçados. Transmissões com relações curtas que multiplicam o torque nas rodas quando é necessário. E um projeto que aceita a reparação como parte da vida, não como exceção. Se uma mangueira começa a vazar, você vê e troca. Se um feixe de molas cede, ele é substituído com meios razoáveis. Se uma válvula do sistema de calibragem emperra, limpa-se, ajusta-se e volta para o batente. Não há sensores temperamentalmente frágeis. Não há módulos delicados. Há mecânica. Pensa no que isso significa para quem trabalha longe de tudo. Se o seu sustento depende de levar madeira por uma estrada que vira lama assim que chove, você prefere uma máquina que responde com lógica. Se você opera a centenas de quilômetros de uma assistência técnica oficial, prefere algo que um mecânico de ofício possa abrir sem um computador de diagnóstico. Se precisa cruzar um riacho com água na altura do para-choque, você precisa de confiança. O QRAZ 255 entrega exatamente isso. Confiança prática. Vamos falar do operador. Conduzir bem esse caminhão não é apertar um botão. Conduzir bem é uma arte. É ouvir o motor e entender quando ele pede a reduzida. É saber baixar a pressão só o suficiente para flutuar sem destalonar. É traçar um vão procurando as pedras que seguram o eixo. É rodar 2 marchas acima do que o medo te pede e uma abaixo do que o orgulho te sussurra. Por isso, quem se forma num 255 costuma falar dele com respeito. Dizem que ele é bruto, mas honesto. Dizem que ele avisa. Dizem que se você cumpre, ele cumpre. Voltemos um momento à linha de produção. O QRAZ 255 foi fabricado durante décadas. Milhares de unidades por ano. Dezenas de milhares no total. Uma escala assim deixa algo a mais do que caminhões. Deixa peças de reposição, deixa manuais, deixa conhecimento espalhado por oficinas e por cabeças. Esse patrimônio explica por que, ainda hoje, em obras e florestas de meio mundo, você encontra um 255, trabalhando como se o tempo tivesse parado. Vou te contar cenas que ajudam a visualizar. Inverno.
Madrugada. 30 graus abaixo de zero. O operador aciona as velas de aquecimento, espera, gira a chave. O V8 pega, cambaleia por um segundo e estabiliza. Engata a primeira. A neve range sob os pneus. Eles baixam a pressão e o caminhão parece flutuar. Chega a uma clareira. Carrega troncos. Volta pela mesma estrada. O sol aparece um pouco. O caminhão nem liga. Outra cena. Obra de infraestrutura em região remota. É preciso levar caminhões tanque de água até a frente de compactação. A pista tem trechos de pedra solta e valetas. O 255 chega, descarrega, retorna, repete. Ao lado, um 4x4 moderno chama mais atenção, mas para antes. Ali, quem manda não é o visual. É a inércia, a geometria, a tração. Mais uma. Engenheiros de pontes, montando uma passagem sobre um rio de corrente forte. As seções chegam sobre plataformas do 255. Cada manobra exige calma, milímetros, sinais com as mãos. Se você parar para pensar, o caminhão é mais um personagem da obra. Ele não fala, não reclama, faz. Quem já tentou restaurar um sabe por onde começar. Primeiro, o motor. Óleo, filtros, sistema de arrefecimento limpo, mangueiras em ordem. Segundo, transmissão. Que as marchas entrem limpas, que a reduzida engate sem pancadas, que o cardan não tenha folgas absurdas. Terceiro, freios e pneus. Freios em dia. Mangueiras sem rachaduras. Válvulas do sistema de calibragem central abrindo e fechando como devem. Pneus com ombros vivos. Essa é a base para que o resto faça sentido. Nem tudo são vantagens. A cabine é estreita para os padrões de hoje. O isolamento acústico é limitado. A posição cansa se você se mete a fazer 1000 km direto. Não tem ar-condicionado. Não tem câmeras. Não tem assistentes eletrônicos. É honesto dizer isso. Agora, se pergunte o que você precisa. Se precisa de conforto em autopista, não é o seu caminhão. Se precisa mover toneladas por uma estrada que vira rio na primavera, aí sim é o seu caminhão. Essa é a diferença. Quero parar um instante no sistema de calibragem central, porque é um dos superpoderes dele. Baixa a pressão e o pneu se achata, alarga a pegada e distribui o peso. Na neve, o caminhão deixa de afundar. Na areia, para de cavar buracos a cada volta. Volta para o chão duro, aumenta a pressão e protege a carcaça. Fazer isso em movimento, sem descer da cabine, permite ajustar a máquina ao terreno. Permite jogar com a física a seu favor. Outra chave é o reparto de peso. Com 3 eixos tracionados, o caminhão apoia muita borracha no chão. Se o motorista não faz bobagem, a tração raramente some de vez. Num degrau de barro, basta manter um fio de acelerador, evitar movimentos bruscos de volante e deixar que os 3 eixos encontrem o próprio agarre. O 255 não é um cabritinho nervoso. É um boi paciente. Se você o conduz com cabeça, ele sai. Tem uma pergunta que aparece sempre. Ele é russo ou ucraniano? Ele nasceu na União Soviética, numa planta localizada no que hoje é Ucrânia. Na época, a engenharia e a cadeia de suprimentos eram integradas. Por isso você vai ver gente chamando de russo e gente chamando de ucraniano. O importante, além da etiqueta, é o que ele representa como conceito de engenharia. Representa uma ideia clara, a de uma máquina criada para resolver problemas reais com soluções robustas. Também há espaço para adaptação. Com o passar dos anos, muitas unidades receberam melhorias discretas. Alternadores modernos, iluminação mais forte, bancos um pouco mais gentis com a coluna, até motores diesel de outras famílias, bem integrados, quando o original já estava além do razoável. O chassi aceita isso, a arquitetura permite. Essa capacidade de evoluir ajuda a mantê-lo em atividade. Se te interessa o detalhe técnico, pensa em números que realmente importam. Altura livre e generosa. Ângulos de ataque e saída respeitáveis. Capacidade de val, sem preparação, na casa de 1 metro. Capacidade de superar rampas próximas de 60%, com a reduzida engatada e a pressão correta nos pneus. Esses dados não são medalhas numa ficha, são promessas numa estrada ruim.
E o que dizer da manutenção diária em serviço? Engraxar quando é hora, verificar tensores, procurar vazamentos com o caminhão limpo, escutar ruídos novos, apertar o que afrouxa. Ele não exige laboratório, exige ofício. Em muitas equipes, o motorista é também o primeiro mecânico. Sabe o que está soando estranho, o que vibra mais do que deveria, o que cheira a superaquecido. E age. Esse vínculo entre pessoa e máquina é parte do segredo. Vamos falar de cultura. Em certas regiões, o Carase 255 é mais do que um caminhão. Ele aparece em fotos de família, em histórias de pai para filho, em causos de inverno, em lembranças de obras que pareciam impossíveis e, mesmo assim, saíram. Não é nostalgia barata, é memória de trabalho. É orgulho pelo serviço bem feito com ferramentas duras. Chegados a este ponto, talvez você se pergunte por que ainda estamos falando de um projeto com tantas décadas nas costas. A resposta é simples. Porque ele ilumina uma verdade que não envelhece. Em logística real, o melhor caminhão não é o que tem mais telas. É o que chega, descarrega e volta. O que aceita frio, calor, barro e falta de sinal. O que se repara com mãos e bom senso. O que ganha a confiança de quem depende dele. O Caerhaz 255 é exatamente isso. Vamos fechando. Se hoje eu tivesse que resumir em 3 ideias, seriam estas. Primeira, tração honesta. Um 6x6 com pneus enormes. Bloqueios e pressão ajustável que transforma terrenos impossíveis em caminhos de trabalho. Segunda, reparabilidade real. Mecânica acessível. Componentes dimensionados. Poucas surpresas. Terceira, versatilidade séria. Plataforma de carga. Cavalo mecânico. Madeireiro. Basculante. Tanque. Guindaste. Ponte móvel. A mesma coluna vertebral para ofícios muito diferentes. E agora, uma reflexão. Numa época em que tudo parece ser medido pela novidade, o Caerhaz 255 lembra outra medida. A do resultado, quando um caminhão liga na segunda-feira, trabalha a semana inteira e volta na sexta com o mesmo pulso, ali existe engenharia da boa. Pode ser que não brilhe. Pode ser que não tenha um interior que pareça nave espacial. Mas quando neva, quando alaga, quando o barro chega no joelho, o que você quer por perto é uma máquina que não se assusta. Essa máquina, muitas vezes, leva um V8 grave, 3 eixos com fome de terreno e um nome que você já conhece. Caerhaz 255. Me diz, você já conhecia? Já viu algum trabalhando na sua região ou chegou a subir em um? Te leio nos comentários. Se você curte essas histórias de máquinas que não só contam uma história, mas tornam essa história possível, se inscreve e ativa o sininho. Aqui a gente continua resgatando lendas do motor, que nasceram para uma coisa muito simples: cumprir. Sempre.